PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, IPTU, IPVA e ITCMD. O assunto mais discutido da sexta-feira foi a proposta de reforma tributária que já foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora segue para o Senado, com seu texto podendo ser alterado para melhor ou para pior. E nesse vídeo eu vou focar naqueles pontos que nós já temos de mudança, e vai ter muita mudança principalmente na parte de consumo, mas também já alterações que, embora não toquem na renda, já mexem naquilo que você construiu através da sua renda, no seu patrimônio, através de mudanças em IPVA, em IPTU e também no ITCMD. É sobre isso que falaremos hoje no Perini Responde. E aí, pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal. Para quem tá chegando, já deixa o like, se inscreva aqui no Você Mais Rico para continuar acompanhando nossos conteúdos. E hoje eu faria mais um Perini Responde, seria o 7º que a gente está fazendo? O 8º Perini Responde, e de certa maneira continuará sendo, só que eu vou pegar apenas uma pergunta que apareceu umas 30 vezes na minha caixa do Instagram desde o dia de ontem, que diz respeito ao assunto mais comentado da sexta-feira, dia que eu tô gravando o vídeo, que é a questão da reforma tributária. Inclusive, me impressionou muito o toque de caixa, né? Como ela passou rapidamente pela Câmara dos Deputados e agora vai para o Senado. E esse já é um primeiro ponto. Eu tô comentando sobre alguma coisa que ainda não tá escrita em pedra, porque pode ser alterada no Senado. Mas, como é um assunto importante, eu vou pegar aqui a pergunta da Dai, que mandou lá na minha caixinha, né? O que a reforma tributária muda para quem investe? Bom, esse primeiro ponto é nada. Na questão de investimentos, na cobrança do imposto de renda, sobre título público, LCI, LCA, ações, fundo imobiliário, previdência, nada mudou porque esse não foi o foco ainda da reforma tributária. Isso vai ficar para um segundo momento. O foco é atuar sobre a parte de consumo, principalmente. Mas não dá para falar que a questão da renda ela não foi tocada, porque teremos alteração, pelo menos até agora, pelo que passou na Câmara, em questão de cobrança de IPVA, e isso mexe com a renda, porque afinal de contas eles querem um IPVA mais caro para quem, por exemplo, compra veículos mais caros. Além disso, modificação também na cobrança, não só mais sobre veículos terrestres. Teremos possíveis mudanças no IPTU, a depender dos municípios, e também no ITCMD, no Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação. Mas vamos por partes, pegando primeiro o foco da reforma tributária, que é a questão do consumo. O cerne da proposta de reforma tributária é modernizar o sistema tributário do Brasil, que é muito complexo. Afinal, você tem vários impostos diferentes, calculados de maneiras diferentes, pagos em datas diferentes, o que é bem diferente do que você vê, por exemplo, quando viaja para a Europa ou para os Estados Unidos, onde você tem lá algum tipo de imposto ao valor agregado, geralmente com algumas poucas alíquotas a serem definidas. Eu fui há pouco tempo para Amsterdã, tinha um imposto lá sobre tudo que você consumia, o da bebida alcoólica era um pouco mais caro, por exemplo. E aqui no Brasil já é muito diferente. Vai consumir chocolate, o imposto é um, vai consumir cereal, o imposto é outro. Se for uma barra de cereal com chocolate, já entra em discussão, a ponto de uma empresa, por exemplo, pegar o seu bombom e chamar de wafer e isso modificar a cobrança de imposto. Sendo que o bombom é a mesma coisa, é açúcar, farinha, gordura vegetal hidrogenada, mas apenas a mudança do nome da embalagem torna aquele produto mais barato para ser produzido pela empresa, que vai ter uma maior margem de lucro. Então, de fato, né, minha opinião pessoal é que sim, o sistema tributário brasileiro ele é um caos, principalmente na parte do consumo. Essa, com certeza, é a pior. E se você pega a proposta de reforma tributária, o que eles querem fazer é substituir esse monte de impostos diferentes, o IPI, o PIS, o COFINS, o ICMS e o ISS, por dois impostos sobre valor agregado, dois IVAs. Um deles vai ser o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, e o outro vai ser o CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços. Qual é a diferença entre os dois? O IBS vai substituir o ICMS, que é o imposto que gera mais receita para os estados, e o ISS, que é o imposto que gera muita receita para os municípios. E o CBS vai substituir o PIS, o COFINS e o IPI, que são impostos que incidem sobre a cadeia de produção e são federais. Então veja que teremos a troca de 5 impostos por 2 e, teoricamente, com uma simplificação da questão das alíquotas. Mas essa transição é complicada, porque estamos discutindo, por exemplo, algo que vai ter início apenas em 2026 e com uma implementação gradual e várias partes. Vai entrar em vigor mesmo essa parte aqui em 2033, mas teremos coisas que só serão extintas lá em 2070, que é a questão, por exemplo, do fim da Zona Franca de Manaus, um assunto que inclusive eu já comentei em um Perini Responde, que é muito difícil mexer com isso, né? Porque afinal tem muito lobby por trás de questões que mexem com ausência
ausência ou com majoração de cobrança de impostos. Mas entenda que o principal da reforma é simplificar a questão da tributação sobre consumo. E quando eu digo simplificar, não entenda diminuir impostos, tá? Até teremos alguns produtos com impostos mais baratos, mas até por conta de lei de responsabilidade fiscal, o Estado não pode ficar abrindo mão de arrecadação. Então, a princípio, você pode tirar de um, cobrar mais do outro, mas a arrecadação tem que se manter a mesma ou ao longo do tempo até crescer, que é o que os estados geralmente querem, arrecadar mais. Isso se dá por conta até dos políticos que nós elegemos. Você pode pensar que em termos ideológicos, você vai ter lá no Congresso, né, Câmara dos Deputados e mais Senado, pessoas que são ideologicamente liberais, eles querem realmente menos impostos, menos estados, eles são a minoria. Você tem pessoas que são ideologicamente de esquerda, mais socialistas, querem mais concentração de poder na mão do Estado e mais tributação é mais poder, que eu também diria que são minoria, e você tem uma grande massa, que eu vou colocar aí muita gente num centrão, que não tem uma ideologia muito bem definida, geralmente eles só pensam nos seus próprios interesses. E quando eu digo próprios interesses, entenda também interesse do seu município, em poder gastar mais, arrecadar mais para gastar naquele município, do seu estado, do seu setor produtivo, de modo que esse pessoal quer mais poder. E geralmente você tem mais poder como político se o estado tem mais dinheiro para gastar. Então boa parte deles também vai querer mais tributação, só que sobre os outros, não sobre eles mesmos ou seus setores produtivos. Então para o seu setor ele defende um lobby, para os outros, aí você pode cobrar mais imposto. Então veja aqui, esse centrão, que é a grande massa, e mais o pessoal da esquerda, que eu diria que é uma minoria, aquele que é realmente ideologicamente de esquerda, que estudou de fato, né, leu as obras do Marx, e não só o Manifesto Comunista, que é bem pequenininho, eles querem mais impostos. E quem não quer é o cara que é liberal mesmo. E aqui eu tô falando de liberal, não de direita, porque na direita tem muito cara que é conservador quanto à pauta de costumes, mas na área econômica ele também vai se aliar com o centrão ou até com a esquerda, falando, não, tem que aumentar imposto mesmo para o Estado ter mais dinheiro para gastar. O que vai divergir é onde o Estado gastará esse dinheiro. Então, historicamente, e a gente pode acompanhar essa tendência já há bastante tempo, o que deve continuar acontecendo, desde o começo do Plano Real isso vem acontecendo, é aumento de imposto. Então, no final, vamos mexer bastante nas alíquotas, de onde se cobra, de onde você tira, mas o que eu espero é que, sim, pode ficar mais simples, mas a gente deve ter mais impostos no final das contas. Se não sobre consumo, espere uma segunda etapa onde teremos mais imposto sobre a renda, porque o Estado não vai abrir mão de arrecadação. Mas voltando para essa questão dos impostos, inclusive aproveitando de um dado do Banco Mundial. Eu estou colocando na tela aqui para vocês uma pesquisa feita em 2019 que mostra o tempo gasto pelas empresas com as obrigações tributárias. E o Brasil, ele é o primeiro desse ranking, muito à frente, inclusive, do segundo, que é a Bolívia, com um total entre 1.483 a 1.501 horas por ano, gastas apenas para você ver o quanto vai pagar de imposto. Mostrando como, de fato, né, uma discussão sobre o nosso sistema tributário, ela é válida, porque ele é pouco transparente, ele é muito complexo, ele onera as empresas que terão que ter mais gente dedicada a essa área, ao invés de dedicar, por exemplo, à área produtiva. Então isso com certeza deveria acontecer em algum momento. E o que vai mudar? Indo por pontos, o primeiro, e esse primeiro ponto ele é bem extenso, daria para fazer um vídeo para comentar só disso e de possíveis impactos, é a mudança no local de cobrança daquilo que hoje é o ICMS e vai ser substituído, como eu disse, né? Teremos um imposto sobre bens e serviços que vai ter ICMS e o ISS, que é municipal. Mas o que você tem hoje, com várias discussões e também com regras diferentes, é que o ICMS ele vai ser cobrado no local da origem da produção. E o que se pretende é que haja uma mudança para que ele seja cobrado no destino, naquele pessoal que vai consumir. Além do que, você não vai ter a cobrança desse imposto para aquilo que vai ser exportado e também para investimentos feitos pelas empresas. E há uma lógica nisso, né, na questão da exportação, porque se você cobra imposto na origem, você encarece o que vai ser exportado e torna aquilo menos competitivo no mercado internacional. E quanto a essa mudança interna entre os estados mesmo, você tem vários nuances nesse ponto. Mas, por exemplo, São Paulo hoje é o estado que tem a maior capacidade produtiva do Brasil. Então, ele é o que mais ganha com essa questão do ICMS sendo cobrado na origem. Se você muda para o destino, São Paulo irá perder a arrecadação para os outros estados que não produzem, tanto quanto São Paulo, mas consomem o que é produzido aqui. E um outro ponto que muito se fala é da questão de uma guerra fiscal entre estados, porque vamos supor que você queira produzir, você vai abrir uma fábrica, e você viu que o melhor lugar para você produzir é, por exemplo, no Mato Grosso. Só que o ICMS lá é alto, e você olha que, poxa, na Zona Franca de Manaus eu poderia estar isento desse imposto.
Então talvez você queira mudar o local da sua fábrica do Mato Grosso para Manaus ou para outra área que cobre menos imposto apenas por conta disso. Então veja que o imposto, que deveria ter um caráter neutro, né, um bom imposto, e o bom aqui entre aspas, porque afinal de contas estamos falando de imposto, ele deveria ser simples, transparente, neutro, alguns dizem que progressivo, eu não gosto dessa ideia, mas de cara, essa questão de o Estado cobrando o imposto do outro, embora fosse bom em termos competitivos, né, teoricamente o Estado mais eficiente, capaz de funcionar arrecadando menos, atrairia mais investimentos, mas também gera esse caráter de distorção, do cara querer montar uma fábrica em Manaus, sendo que o mercado consumidor dele está em São Paulo, todo mundo que produz para mandar as coisas para eles está em São Paulo também, aí você tem um motor saindo de São Paulo, indo lá pelo litoral do Brasil, entrando pelo Rio Amazonas, pega o Rio Negro, deixa a peça com ele acaba de fazer a moto que depois vai ser transportada por estrada até voltar para São Paulo, para o restante dos estados do Sudeste, para o Centro-Oeste, então fica sendo a moto 0 km mais rodada do mundo, porque afinal de contas estamos em um país de proporções continentais. E esse é um ponto de ampla discussão entre os estados, né, porque envolve aumento ou diminuição de arrecadação. Um outro ponto é que você terá um imposto seletivo que será cobrado em produtos prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Então cigarro, por exemplo, vai ter um imposto diferenciado, mesma coisa com bebida alcoólica. Essa é uma prática utilizada em vários países do mundo, e também para aquilo que venha prejudicar o meio ambiente. E a finalidade desse imposto será custear a Zona Franca de Manaus, que inclusive tem uma previsão para deixar de existir, mas é lá para 2070. Então dá para saber se de fato isso vai acontecer? Olha, eu acho muito difícil você mexer com a Zona Franca de Manaus. E a melhor maneira de falar que não vai acontecer, mas não é agora, é jogar a data lá para frente. Só que eu lembro que tudo que fica muito para frente no Brasil acaba não acontecendo. A gente pode até pegar o exemplo do teto de gastos. Foi criado em 2016 com a previsão de durar até 2036 e com uma revisão no meio do caminho. E antes até de chegar na revisão, ele simplesmente deixou de existir, ele foi modificado. Então eu sou meio cético com essas mudanças no longo prazo. Um outro ponto, já mostrando como a ideia é realmente haver uma simplificação na parte dos impostos sobre consumo, é a questão de que nós teremos, na base, 3 alíquotas. Uma alíquota geral, que vai servir como regra, mas você tem exceções, com produtos pagando uma alíquota reduzida de 50% e uma alíquota zero para medicamentos, para o ProUni e para o produtor rural pessoa física. Dentro dessa exceção dos 50%, nós teríamos 8 grupos de produtos e serviços com essa alíquota reduzida. Serão eles serviço de transporte público coletivo urbano, semi-urbano ou metropolitano, medicamentos, dispositivos médicos, serviço de saúde, serviço de educação, produtos agropecuários, pesqueiros florestais, extrativistas vegetais e natura, insumos agropecuários, assim como alimentos destinados ao consumo humano, produtos de higiene pessoal, e você também tem aqui atividades artísticas e culturais nacionais. E aqui já fica uma dúvida, porque você tem medicamento com 50% de desconto e você tem medicamento isento. E eu não achei ali no texto os motivos para uns serem isentos, outros terem um imposto reduzido. E aí já tem um puxadinho falando que alguns setores, como hospitalidade, restaurante, aviação regional, segurança e serviços de TI, vão receber um tratamento preferencial. Então eles vão ter uma alíquota diferente com 60% de desconto em relação à base. Então veja que é uma base de alíquota comum, você teria 50% de desconto para esses setores que eu acabei de falar, você teria zero para medicamentos, ProUni e produtores rurais pessoa física, mas também tem uma que é 60% para esses outros setores. E aí talvez isso venha a mudar, né? Porque no Senado pode ser que um setor chegue lá e fale, poxa, para os 81 senadores, né? A gente tem uma base aqui, vamos tentar ter uma alíquota diferente para a gente também, bota aí, né? Para mineração, não colocar uma alíquota que envolva menos imposto. Embora com a mineração quase tudo vai ser exportado, talvez eu não pague muito imposto. Então veja que o assunto é complexo, realmente de cara assim não dá para falar quais serão todos os impactos. E um último ponto nesse que eu estou listando na mudança é a criação de uma cesta básica nacional com os itens todos tendo uma alíquota zero de imposto. O que é um avanço em relação à primeira versão que colocava a alíquota desses produtos que entrariam nessa cesta básica com uma redução de 50% frente à base. Então aqui você tem realmente zerado. Eu acho isso interessante, porque afinal de contas, muito se repete que aqui no Brasil nós temos gente ainda morrendo de fome, o que infelizmente é verdade. Mas aí você tem lá na cesta básica o feijão sendo tributado em uns 20%, arroz um pouco abaixo disso, a carne, se eu não me engano, é uns 33%, água mineral por aí, com gente morrendo de fome. Então, de fato, né, você ter ausência de cobrança de impostos sobre alimentos básicos para que você possa viver é algo que a gente deveria ter feito há muito tempo. Indo agora para a parte que mexe com a renda das pessoas, e não o imposto de renda em si, porque como eu disse no começo do vídeo, isso vai ficar por um segundo momento. Mas aqui eu falo
falo de IPVA, IPTU e do ITCMD, o Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação, pois teremos alteração nesses três. Primeiro falando do IPVA, o que muda? O primeiro ponto é que antes você tinha cobrança do IPVA somente sobre veículos automotores, então um jatinho, um barco, ele ficava isento disso. E agora haverá cobrança sobre jatinhos e sobre embarcações. E veja que eu falei jatinhos porque, de fato, eles não querem tributar os aviões das companhias aéreas, o que acabaria encarecendo o preço das passagens. Eles querem tributar somente aquele pessoal que deixou claro ter uma capacidade de pagamento. E, na verdade, o imposto é para isso, tá, gente? Quem pensa que, eu pago IPVA para ter estrada boa. Não. Imposto, ele é um tributo não vinculado. Então, você não paga IPVA para que o dinheiro seja gasto em estrada. Você paga IPVA para que o governador, já que é um imposto estadual, possa fazer o que quiser com aquele recurso. Um outro ponto também é que para os automóveis que já são tributados com IPVA, nós teremos alterações, que é a questão de uma cobrança que pode ficar maior em termos percentuais, não mais aquilo definido por estado, como por exemplo 4% do valor do veículo, de modo que veículos mais caros poderiam ter uma alíquota mais alta, mas também majorado em questão de impacto ambiental. Então um veículo velho que polui muito teria que pagar uma alíquota mais alta do que um veículo, por exemplo, elétrico, que polui menos. Contudo, se esse veículo elétrico for muito caro, talvez ele tenha uma alíquota mais alta, porque afinal de contas ele é mais caro do que um outro elétrico que é mais baratinho. Então ficou meio que a cargo do poder discricionário dos estados para definir como seria feito. Apesar de que também teremos criação de alguns conselhos federais na hora de decidir impostos, tirando o poder dos estados na hora de decidir como os tributos serão cobrados. Ou seja, eu acho que IPVA vai acabar subindo de maneira geral, mas eu não entendi muito bem como ou quem irá definir. Agora, quanto ao IPTU, esse é o ponto mais negativo da reforma, na minha opinião, porque foi dado ao prefeito o poder de, através de um decreto, atualizar a base de cálculo do imposto. E através de um decreto, ou seja, ele vai lá e escreve, não tem que passar pelo legislativo. De modo que, se o prefeito quiser aumentar a sua arrecadação, ele pode fazer isso através da majoração da cobrança do IPTU, sem muita discussão. Inclusive, esse foi um pedido feito pela CNM, Confederação Nacional dos Municípios, que eu nem sabia que existia, talvez você não soubesse também, mas esse pessoal pequenininho, mas com muita ligação política, conseguiu chegar lá e falar, poxa, vamos conseguir atualizar a base do IPTU, porque assim a gente deixa mais caro para as pessoas, mas também arrecada mais e consegue gastar mais aqui na máquina pública. E esse é um ponto importante, a gente vai voltar a ele logo após o comentário do ITCMD, que também deve aumentar e haverá uma mudança de como ele é cobrado. Eu comentei que o que era o ICMS, né, era cobrado na origem, agora vai ser no destino. Com o ITCMD a gente pode falar que é o contrário, antes era cobrado no destino e agora vai ser na origem. O que eu quero dizer com isso? O ITCMD, que a gente pode abreviar aqui como Imposto sobre a Morte, ele era cobrado no local onde era feito o inventário. Então, um parente seu, por exemplo, morre no Rio de Janeiro, é onde ele tem os seus bens, mas o inventário é feito em São Paulo. Então, o custo do inventário, a cobrança do ITCMD, vai acontecer no outro estado. E agora não, vai mudar realmente para, nesse exemplo, ser no Rio de Janeiro. E eu usei o Rio de Janeiro como exemplo porque no Rio de Janeiro o ITCMD ele já funciona de uma maneira progressiva. Quem tem mais patrimônio paga uma alíquota mais alta em comparação a quem tem menos. Enquanto nos outros estados, não sei se em todos, mas na maioria, o que você tinha era uma alíquota definida padrão, que variava entre 4% a 8% do valor do patrimônio. E agora o que se definiu é que os outros estados seguirão o modelo do Rio de Janeiro. E eu não sei se o Rio de Janeiro é o modelo a ser seguido em nada, no final das contas. E eu falo isso porque eu sou carioca. Então critico porque eu morei muito tempo lá. Eu não morei em Ipanema, no Leblon, até conheci essas áreas, frequentava, mas meus últimos anos no Rio de Janeiro foram morando no de Janeiro de fato, lá em Realengo, e vendo um buraco durante 5 anos na minha rua, e se eu passo por lá hoje, ele continua no mesmo local, intocado, na verdade até um pouco maior, apesar de todo o imposto que se paga na cidade. E aqui chegamos num comentário geral sobre essa reforma tributária, se ela é boa ou se ela é ruim. Então vamos por partes. Na questão do consumo, de fato é muito complicado o sistema tributário brasileiro, ele é pouco transparente, se gasta muito tempo para apurar os impostos, ele é altamente sujeito a discussões, você tem um contencioso tributário gigantesco aqui no Brasil e vários economistas fazem projeções de que, olha, com uma reforma tributária bem feita, com simplificação, o PIB do Brasil pode crescer, né, nos próximos 10 anos entre 10% a 15% apenas por conta disso. Então, de fato, na parte de consumo, você tem amplas discussões do que seria melhor, do que seria perfeito, mas eu acho que a gente tem que caminhar realmente para a reforma tributária, simplificando o atual sistema que é de fato muito complexo. Agora, nessa parte que já começa a envolver a renda, principalmente na questão do IPTU, esse é um ponto que eu acho que deveria ser melhor discutido, para que não pudesse haver um aumento através de decreto, simplesmente. E ao se dar esse poder para um prefeito, ele provavelmente usará o poder em prol de mais arrecadação para o seu município, o que nem sempre termina em melhores serviços para quem está na ponta da linha, pagando aquele imposto. E sobre o ITCMD, eu já falei várias vezes aqui no canal que eu acho que é um dos piores impostos que existem. Ah, você
você fala isso porque você não quer que a sua herança para sua família seja tributada. Para o cara que tem muito dinheiro, há várias maneiras de burlar esse tipo de tributação. Ele cria, por exemplo, uma estrutura jurídica, contrata bons tributaristas, consegue minorar esse imposto, faz parte da sucessão em vida, aí até paga o ITCMD, mas ele evita, por exemplo, o custo com inventários, honorários advocatícios. E eu posso até dar um exemplo de como isso poderia funcionar para quem tem muito dinheiro. Vamos supor que você tenha 30 imóveis. E aí você sabe, poxa, que se falecer, esse patrimônio todo ele vai ser tributado, né? Hoje, entre 4% e 8%, dependendo de onde você mora. E com uma tendência, né, a piorar. Tanto com majoração de alíquota ao longo do tempo, porque essa reforma simplesmente não vai falar, o imposto é assim e não pode mudar, você pode ter mudanças no futuro, quanto também essa questão de uma taxa progressiva. Então, o que essa pessoa que tem muito patrimônio, ela pode fazer? Ela vai no advogado tributarista e o cara fala, olha, vamos criar uma empresa offshore nas Ilhas Caimã ou em outro país, né, da América Central que tem um regime de tributação favorável, talvez até total ausência de imposto. Essa empresa das Ilhas Caimã cria uma holding aqui no Brasil, imobiliária, você transfere os seus imóveis para essa holding e aí quando você falece, você como pessoa física não teria mais patrimônio, o patrimônio estaria na empresa. Poxa, mas as cotas da empresa vão ter que pagar o ITCMD. Você pode ter vendido as cotas antes, lá fora. E aí o pessoal do fisco aqui no Brasil não sabe quem é dono do offshore lá fora, que teve uma mudança. Até porque geralmente o pessoal cria camadas e camadas de empresas, né? A offshore das Caimã, ela é comprada por uma offshore de Delaware, que é um paraíso fiscal dentro dos Estados Unidos. E assim vai, porque de fato o cara consegue contratar gente que ajudou a criar a tributação e depois pensa em formas de burlar essa nova regra. Então o ITCMD, que o pessoal pensa que vai pegar aquele cara que tem muito dinheiro, geralmente não pega esse cara, ele vai atuar principalmente sobre a classe média. E aí se você pensa na classe média brasileira, o que você tem? São pessoas que geralmente têm como patrimônio o seu imóvel, que agora deve começar a pagar um IPTU mais caro, é um primeiro ponto. Segundo, que geralmente nas famílias você tem uma pessoa que é mais responsável pela questão da renda dentro de casa. Aí imagine que essa pessoa venha a falecer e de maneira repentina. Então do nada a família ela perde a renda que ela tinha, pelo menos uma boa parte disso, e agora tem um prazo curto para pagar um imposto sobre o patrimônio que eles têm, que já é deles, mas tem que ser transferido da pessoa que morreu para os outros. E se não paga em 30 dias, a cobrança de multa e juros. Sem falar que embora a alíquota seja baixa, quando você coloca custo de inventário no horário advocatício, somando tudo você chega facilmente em 20% do valor do patrimônio, com a família não tendo liquidez. E aí se tiver que, por exemplo, vender um bem para pagar isso, um outro imóvel que ficou de fora do inventário, você tem que vender num período curto, rápido, por um preço mais baixo, para poder dar conta de liberar o restante do patrimônio. De modo que eu particularmente não acho o imposto bom. Alguns países, inclusive, já não têm imposto sobre herança. Dou até como exemplo a Suécia, que muitos dizem que é o país do socialismo que deu certo. E um outro exemplo que eu dou é o fato de que o nosso atual presidente, o Lula, do patrimônio dele, 75% está em previdência privada, que é um investimento que pela regra atual pode chegar numa alíquota muito baixa de imposto, 10% pela tabela regressiva. Na progressiva, para pouquíssimos casos do pessoal que se planeja para ganhar pouco, pode ficar inclusive isento, que não entra em inventário e há muita discussão se paga ou não o ITCMD. E você acha decisões favoráveis à cobrança e outras falando que não cobra. Mas é passível de discussão, de modo que, embora muita gente fale que, olha, o imposto sobre herança no Brasil tem que ficar maior, porque nos Estados Unidos é de 40%, ignorando o que acontece lá dentro. Para quem é cidadão americano mesmo, ou tem aquele security number, né? O cara que já imigrou, mas já mora lá, tem um green card, etc. Lá você tem isenções milionárias, bem diferente do que acontece aqui. Então, no ponto que já começa a tocar nessa questão, que eu falei renda várias vezes, mas na verdade é patrimônio. Principalmente na parte do IPTU e do ITCMD, eu acho que o caráter é negativo das mudanças. Mas, como eu disse, ainda não temos um veredito final, porque a proposta está na mão do Senado, que pode alterar esses pontos que foram discutidos e vários outros, né? Vai saber o que os senadores vão querer colocar na proposta. Mas essa é só a minha opinião, também não sou dono da verdade, então deixa aqui um comentário falando sobre o que você achou dessa nova proposta de reforma tributária, porque assim como vocês aprendem comigo, eu também sempre aprendo quando eu paro para ler os comentários de vocês. E se você gostou do vídeo, dê seu like, se inscreva aqui no Você Mais Rico. Um grande abraço e até a próxima.